mesmo. Agora eu queria perguntar, né? Como é que... Então, essa é a vantagem de você, por exemplo, acompanhar uma estratégia, analistas profissionais. Porque, por exemplo, você colocou um negócio muito legal. Às vezes você vê que a perda de fundamento vem porque contrataram um CFO ou um CEO que você já conhece lá do passado e que o cara mandou muito mal. Então, essa é uma vantagem que a pessoa física, você não vai lembrar, né? Pô, esse cara já atuou naquela empresa lá, o cara cagou ali e tá vindo pra cá, porra, foda. Mas como é que a pessoa física, ela pode, né, de um jeito não tão complexo, não gastar tanto tempo tentando acompanhar duas coisas, né? Essa perda de fundamento, se tem algum documento, algum site e tal, que mostra que ela tá indo pra cá, Perdadefundamento.com.br. Eu ia falar www.google.com.br. Eu quero Pô, tu deu uma puta ideia aí, tá? Olha lá, Queria falar nada não. Olha o business. Lá é Eu fiz xixi no banheiro ali. Registrar aqui. Cada controlador de nota de 0 a 10, é sensacional. Sitezinho bonitinho. Tem que ser anônimo, senão vão É te meio que pegar. um reclame aqui, né? Quanto ele ganhou dinheiro e tal Cara, empresa, essa foi tá uma tudo ideia lá. de milhões, hein, Milhões. cara? Olha lá. Mas isso é difícil, né? Não é algo preto no branco, é muito qualitativo. Mas a gente sempre fala que você, na sua carteira de investimento, você tem que gerir como se fosse a tua holding pessoal ali. Você tem participações em negócios, você não tem ações. E para ter participações em negócios, por mais que você tenha seu trabalho em paralelo e tal, cara, você tem que dedicar algum percentual do teu tempo para aquilo. Você tem que ler um report, você tem que assistir um Investor Day, esse tipo de coisa. E com o tempo você passa a gostar disso, isso que eu acho bacana, sabe? Então, pô, você tá no carro, no trânsito, bota o Investor... Eu faço isso direto, sou meio paranoico. Minha mulher até reclama. Com a mulher não dá, Sexta-feira, amor, vamos assistir o quê? Investor Você Day. tá na estrada, no restaurante, cara, você tá na estrada, no trânsito, tá? Pô, bota lá o Itaú Day, vai rolando. Pô, o Pabião chama aí você chama o Pabião aí com a esposa, vamos aqui fazer um jantar. Vamos ver junto. Vamos dar uma olhada. Hoje O tem Setúbal tá Investor falando Day. aqui. As esposas devem falar, putz, eu não aguento mais esses encontros. Brincadeira, lógico, né? É quase isso. Mas, boa, não, esse é um ponto, né? Às vezes a pessoa, ela fala, pô, não, vou me dedicar ao máximo no trabalho aqui pra ganhar mais. Mas, de fato, você, pô, tá falando em aumentar seu patrimônio, né? Aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Então, um mínimo de tempo, um tempo razoável, você vai ter que despender pra isso. Claro. Né? Senão você vai tá trabalhando aqui pra gerar mais renda e tá dedicando zero tempo aqui, o que você vai fazer? O efeito inverso. Você pode acabar perdendo, né? Então esse é um ponto muito importante. Agora, a gente falou, mas é que eu evitei falar do Best no começo, porque é algo que a gente sempre fala, a gente falou no episódio anterior bastante dele também, né? Mas só recapitulando pro pessoal aí, entender porque tem gente nova sempre chegando. Porque uma outra coisa também, tem estratégias de investimento diferentes. As pessoas pensam o seguinte, só tem uma estratégia de investimentos que funciona. Né? Só tem uma. O resto é uma porcaria, né? Não, existem várias estratégias de investimento. Eu queria saber qual que é a estratégia de investimento de vocês. Os pilares, né? E qual que é o diferencial. Vai lá, Lu. Vai lá. Um de cada vez. Um de cada Manda calma, gente. bala, manda bala, Estão se Lu. chutando aqui. A Lu né? não lembra, peraí. Gente, esqueci Quase não aqui fala meu sobre isso. script. Faz tempo que eu não vou em podcast. Não tem gravado? Não tem gravado já? Você só dá um play. Vai no outro episódio lá. A pessoa falou se sobre puta, isso. mais uma vez que É eu vou minha ter que primeira responder vez, essa. desculpem, gente. Tô A muito gente vai nervosa cortar falando agora, vai isso. colocar um corte do episódio passado. Produtividade o nome disso. Cara, eu acho que assim, né? Primeiro, sempre digo para as pessoas, o bom analista, o bom investidor é aquele que te convence, aquele que se convence de uma tese de investimento no primeiro parágrafo. O número ele vem para referendar a sua tese de investimento, não o contrário. Porque a contabilidade ela é a linguagem dos negócios, né? Já diria o nosso bom velhinho Warren Buffett. Cara, como toda linguagem, você precisa saber interpretar. Eu acho que assim, o skill do século é interpretação de texto, cara. Não é matemática. Na boa, assim, matemática você joga no Excel, entendeu? Qualquer modelo matemático roda. Agora, você interpretar o que cuspiu ali, né? Então, assim, você investir, você fazer um valuation é muito mais uma arte do que uma ciência exata, né? Então, já começa por aí. As coisas que eu considerar na minha tese de investimento pode ser coisas que você não tenha visto ou coisas que você achou que não eram importantes. Então, eu acho que você começar pelo básico, pelo fundamento, entendendo o que a empresa faz. Então, o que ela produz, para quem ela vende, de quem ela compra os insumos. Aí sim, você vai conseguindo
ligar ali o que o câmbio, o que o PIB, o que a taxa de juros tem a ver, né? O que o contexto macroeconômico influencia ali no setor e nas empresas que você investe, né? Segundo, acho que você tem que buscar, não adianta nada você estar aqui busca nessa nossa estratégia, que é um dos pilares, é o dividendo, e você vai buscar empresas que não têm, por exemplo, uma política formalizada ou um histórico, né, de recorrentemente ter sido um bom pagador de dividendos. Então, também não adianta, né, obviamente você já elimina automaticamente. Então, você vai fazendo esses pequenos crivos, né, que no final do dia, né, acho que é muito mais você primeiro entender o que você não quer. Você vai chegar ali, cara, no máximo umas 50. Dessas 100 ações, 50 são de energia, sabe? Tipo assim, tem muita empresa de energia. Você vai chegar ali, cara, em 20 ali que você vai gostar mais. Lembrando que na nossa plataforma GF+, a gente ajuda nesse processo, né? Isso é verdade. E, curiosamente, apesar de nós três seguirmos a mesma estratégia, nenhum de nós tem uma carteira 100% igual. Não tem. Tem papéis que eu gosto, que eles não gostam. Um é mais arrojado, outro é um pouquinho mais conservador, Vocês né? ficam comparando rentabilidade? Tipo aí, ó. Cara, eu nem sei como é que tá a minha Duvido que não rentabilidade. faz ideia disso aí, Cara, assim. Eu não olho a rentabilidade. Essa é a beleza de não ter cota, né? Porque você usufrui de algumas vantagens que você não teria. Você não tem essa pressão diária, caiu, não sei o quê. Então, a gente acredita no negócio para o longo prazo. E pronto. Quando você tem a crença em algo, baseado em observações, em experiência própria, etc., você não precisa nada para ficar te provando que você está no caminho certo, sabe? Então, o patrimônio, a gente sempre fala, ele vem e é uma consequência de um projeto bem executado. Mas se você começa a focar no patrimônio, olhar a oscilação diária, você vai tomar decisão de curto prazo que vai te impedir muitas vezes um ganho patrimonial gigantesco que você teria e não soube esperar. Então, ele te traz a ansiedade. Você já viu o aplicativo da corretora, quando você olha o teu patrimônio, não tem um olhinho ali que você pode ocultar? Oculta. Bota o olhinho fechado e não fica se preocupando com isso. Mas tem gente que não só se preocupa, como tira print Pra e posta mostrar, nas redes sociais, meu. Quando tá ganhando. Quando tá ganhando. A turma do DARF lá sumiu, né? Cara, não tem mais DARF, né? Ou tão Eu quero sonegando. ver postar o prejuízo acumulado. Ai, eu quero Exatamente. ver. Mas você sabe uma coisa? Nós não temos carteiras iguais, mas se você for pegar ano após ano, você vai ver isso aqui no dividendo. Ó. É para cima. Por quê? Porque os aportes são constantes. A empresa caiu, vamos comprar mais ações, mais dividendos, uma crescente que não vai parar nunca. Então, se você se concentrar de novo, eu sempre volto para a parte do número de ações. Se você se concentrar na parte de número de ações, você não vai se importar com rentabilidade, porque o que paga boleto é dividendo, não é rentabilidade. Você não vai pegar, eu tava com, sei lá, 50 mil, minha carteira foi para 100 mil, mas eu tenho boleto para pagar, vou vender minhas ações para ficar pagando o boleto? Não, você vai usar o dividendo para pagar o boleto. Sabe o que é Essa curioso? é a pegada. Quando você conversa com um grande investidor, assim, você pergunta pro cara, qual que é a tua posição em tal empresa? Ele não vai falar 10 milhões de reais, 5 milhões de reais. Ele vai falar, eu tenho 2%, ou eu tenho 50 milhões de ações. Ele fala, geralmente ele fala o número de ações. É isso que a gente faz. Exato. E se a pessoa pergunta para a pessoa física, o cara que está começando, quanto que você tem daquela empresa? Eu tenho 100 mil reais, agora eu tenho 80, agora eu tenho... Perfeito. Tá errado, você não é aquilo lá não é a batata quente que você está vendo a precificação diária. É uma fração da empresa que você tem. Aquilo é teu, independente da oscilação. Não, isso é legal, cara, porque eu sempre gosto de destacar essa filosofia de investimento, né? É muito difícil você ver as pessoas que não ficam comparando a carteira uma da outra. Então, esse é um ponto legal também que vocês deixam muito claro, né, na filosofia de vocês, que é você contra você mesmo. Né? Porra, não é o Fabião contra o Felipe e contra a Luísa. Então, isso que acho que é muito bacana também. Eu queria levantar uma bola só nesse ponto da rentabilidade. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de juros muito alta. Como que você sabe, assim, sem olhar a rentabilidade? Porque eu concordo plenamente, não vou olhar a rentabilidade no dia a dia, porque isso não representa absolutamente nada. Mas no longo prazo, vocês comparam com o CDI, comparam quanto vocês poderiam ganhar em outras coisas? Ou Você faz essa comparação? Eu não faço. Eu sei que é muito maior, mas eu não faço. Entendi.
Cara, eu só vou descobrir quanto que rendeu quando eu vou fazer um imposto de renda, igual o Barça. Olha, Aí eu olho e falo. Não, então faz, pô, anualmente. olha um gráfico do Ibovespa em dólar, eu acho que ele já te diz muita coisa ao longo das décadas. Né? Agora, a pessoa que está se questionando se bolsa é melhor ou CDI é melhor, minha recomendação, nem entra, nem começa. Eu acho que primeiro você precisa consolidar, porque você não está investindo em bolsa, você não está investindo em ações, você está se tornando um pequeno dono de grandes empresas. O empreendedor que monta seu negócio, ele fica comparando com o CDI, ele fala, puta, o quanto eu estou colocando aqui nessa startup vai me render tanto ao mês ou ao ano versus o CDI. Ele não faz essa conta, ele simplesmente acredita. A gente pensa da mesma forma. A gente acredita, inclusive, que os negócios que a gente olha, eles têm um desempenho muitas vezes diferente do Ibovespa. O Ibovespa tem uma composição, vocês sabem disso, que é concentrada em alguns segmentos, que não reflete a totalidade do mercado. Então, a gente tenta fugir um pouco desse padrão, vamos dizer assim. Não, pode falar. Um indicador, eu falei que não acompanho, mas é mentira. Um indicador que... Não, você vai ter que acompanhar. Tem um contador também. Não, exato. Mas assim, um indicador que eu olho muito não é nem rentabilidade total. Por exemplo, yield on cost. Né? Então, a rentabilidade que eu tenho em relação ao preço médio, a todo o investimento que eu fiz. Eu tenho empresas hoje na carteira que estão com yield on cost de 40%, 45%. Você fala, cara, qual outro investimento? Por que eu vou vender? Qual outro investimento me daria um retorno de 40%? Não sei. Tenho muitas dúvidas se eu conseguiria achar alguma coisa desse tipo na renda fixa, por exemplo. Né? Então, é sempre um questionamento que eu me faço e é por aí que eu acabo acompanhando. Assim. Esse é um dos grandes indicadores que muitas vezes me mantém assim, no pé no chão e fala, cara, não vou vender, porque a tendência é sempre esse yield on cost aumentar, né? Se a empresa for boa e aumentar a lucratividade. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa ela acaba se apegando à taxa de dividendo do curto prazo. Corrente. E ela fala, puta, Thaís, o Banco do Brasil pagava um belo de um dividendo lá atrás, a pessoa comprou faz 5, 10 anos, hoje está pagando um dividendo baixo. De 4, 5, 6% ao ano. Vou vender, vou comprar outra coisa. E o contrário, né? Vou comprar aquela que prometeu pagar um dividendo homérico agora. Exato. E aí é porque, sei lá, vendeu um ativo. Não recorrente. Não recorrente total. Nossa, eu senti uma cutucada na Petrobras nesse seu tom. Pior que não foi, Não mas sei. pode ser também. Não sei porque. Podia ter um caso diferente desse que você pergunta assim, compra tal pra receber o dividendo da semana que vem? Não. Exatamente, né? Tem os caçadores de dividendos. Primeiro, até porque o dividendo ele vai ser descontado do preço. Se você fizer não existe esse trade-off que você vai fazer. Você E vai a receber dinheiro, estratégia vai não ficar é com só ação. dividendo, né? É o retorno total. Sim. Mas a gente olha a valorização como uma consequência. Sim. O dividendo, ele é parte, ele é interessante, ele Funciona como um filtro até, né? Exatamente. Mas não é não é só... A gente não é só caçador de yield. Se fosse assim, saiu recentemente. Qual que é o top 1 do ano passado, se eu não me engano? Grendene. Nenhum tem Grendene na carteira e eu não pretendo também. Grendene. É porque ela acumulou Já ficou muito interessado. caixa. Jura? Quanto tá Grendene? Essa história da Grendene é curiosa, porque era a Sempre empresa adorei mais os ineficiente do produtos. mundo. Ela ficava acumulando caixa do benefício fiscal que ela recebia e não distribuía, porque senão ela tem que pagar imposto. Só que aí a receita financeira dela tem imposto, então é muito melhor distribuir. Aí ela conseguiu lá uma saída e distribuiu uma Mas fortuna. você pensa como o tempo faz o trabalho sujo, digamos assim, né? Se você tem gente que fala assim, a estratégia do Barça só funciona porque ele começou em 1970. Tem um monte de gente que fala isso. Aí você puxa 2016, que teve um Banco do Brasil a R$12, chegou a bater R$12. O yield on cost, quando paga 5, deve estar pagando 4, pagou 4,50 talvez ano passado de dividendo. Olha o yield on cost para esse cara que comprou R$12. Não, já se pagou. Já se pagou. E tem um motivo pra funcionar desde Eu 1970. lembro- É sobrevivência, assim. Exatamente. Eu lembro do Barça em 2014, comprando Eletrobras a R$3. A empresa foi privatizada a 43 e distribuiu um dividendo de mais ou menos 1,60 por ano. Perfeito. E aí, qual que é o retorno? O retorno de bolsa é... Não, Unipar, retorno, muito. Unipar, quando ninguém gostava, né? De 2006 até 2012, pagava centavos o Barça. Imagina se o Barça tivesse dado por satisfeito com 100%, É. 200% de rentabilidade Unipar. Tava 60 centavos, agora tá 1,20, vou vender. Ele nunca teria visto a porrada de 1000%. A gente sempre Exatamente. fala, a gente sempre tenta fazer essa provocação, mas quem você conhece que enriqueceu no CDI? Você conhece alguém? Eu não conheço. Eu conheço pessoas que mantêm patrimônio depois de ter acumulado. Mas enriquecer no CDI...
aumentou um pouquinho ali, foi acima da inflação, beleza, mas porrada, você assim, mudar o seu patamar, não, porrada, gente, que eu falo, não é porrada no ano, né? Não é no semestre. Tô falando porrada em um período de 10, 20, 30 anos, né? Realmente você tem que ter investido em negócios, porque empresas são isso, né? Exatamente. Negócios. Acima de tudo é negócio. Pega a lista da Forbes, top 50 lá. 80% é empresário. Uhum. É o cara que acreditou, montou uma empresa, tem um negócio lá, acumulou essa riqueza ao longo de anos bons e ruins, porque ele não saiu do... ano ruim, eu vou vender o controle. Ano bom, eu mais. Embora volto. Não tenha tem empresário essa. que já fez isso, né? Vendeu a empresa e depois recomprou. E os 20% já que são sei. investidores são empresários também, né? Porque, por exemplo, você pega o Warren Buffett, Exatamente. a galera acha que foi ele acumulando o dinheiro. Não, ele investia para os outros também. Então ele recebia performance, recebia absolutamente tudo. Sim. Nem performance, né? Mas depois mudou para Berkshire e não tinha Sim. mais isso. É, Mas recebia alguma coisa. exatamente. Agora, pô, falando um pouquinho de cenário atual, né? Muita gente fala o seguinte, cara, pô, Guilherme, cenário econômico é desafiador. Será que a gente não vai observar, poxa, a economia agora não vai afetar, IPCA, inflação, juros, pô, 13,75, será que isso não vai... A pergunta que eu recebo é, eu gostei da estratégia, pô, top, tô convencido, mas essa é a hora de começar? Porque muita gente tem dúvida se é a hora de começar. Não, gostei, muito bom, mas, cara, vai ter um momento melhor, sabe? Por exemplo, olha o Fábio aí, ó, falando de Banco do Brasil. O Banco do Brasil agora tá 50, na máxima histórica. Por que eu vou começar agora? E ainda vai lançar assim, quando tava baixo, você não falava. A gente ia gelar aqui quando tava na baixa. Tá né? gravado. Tá gravado. Temos Tá provas, gravado. hein? Temos provas. A gente vai colocar um trechinho aí. Mas será esse é o momento para a pessoa começar? Dado tudo que a gente está vivendo aí, Selic é 13,75, vocês acham que é um bom momento? Ou existe um bom momento para começar? Aquelas Como é frases de efeito, a melhor data pra você começar é hoje. que é? O melhor momento para você Melhor plantar uma momento. árvore foi há Isso. 50 anos. Exatamente. O segundo melhor é agora. Momento melhor pensador, né? Mas e aí, como é que Filósofo. Não, cara, eu acredito que assim, o momento para começar realmente é agora. E com quais empresas? Busca principalmente, na minha visão, o setor de energia. Se você olhar o setor de energia, você vai ver empresa pagando dividendo acima de 6%. Claro, geralmente eu me refiro à transmissão e geração de energia. Né? Você vai ver empresas pagando acima de 6%. E, cara, se elas caírem, que bom. Mas antes de começar, tenha o bendito objetivo em número de ações. Pelo amor de Deus, não começa do nada. Eu vou comprar a empresa aqui, beleza, se cair depois eu compro mais. Não. Tenha em mente É legal que você tem em todo lugar na internet, no AGF+, a gente apresenta isso direto. Quanto que a empresa pagou nos últimos 5, 10 anos de dividendo. Pega uma média histórica daquilo, faça o quanto você quer ganhar por mês e começa. E torce para cair. Torce para cair. Tem muita gente que fala em relação ao patrimônio pra gente. Tudo que a gente quer ver é nosso patrimônio cair 50% na Bolsa de Valores. É a sinalização de que a gente vai começar a comprar por metade do preço. É o que aconteceu. A gente tem provas aqui que a gente fazia isso. Então, o que eu falo para todo mundo é começa o quanto antes. E vai nas elétricas. Você acha que tá tudo caro? As elétricas geralmente sempre tem alguma lá dando sopa. Legal. Você vai lá, compra, mas tem o número de ações por trás. E só um ponto. Quando você fala assim, vou começar então no setor de elétrico, mas tem um número, por exemplo, de ações, porque tem gente, cara, e vocês devem ver, pô, tem gente que tem tipo 500 mil na poupança. E aí, pô, essa pessoa, como é que é? Ela começa com uma ação, tem um número ali pelo menos, pô, para você não concentrar muito o seu risco em um único papel. Tem um número assim para essa pessoa que vai começar não só de quantidade de ações, mas em número de empresas, de negócios que ela tenha na carteira? Eu acredito que essa pessoa que está na poupança ainda não tem a vivência suficiente para pegar os 500 mil e falar, vou colocar tudo numa elétrica aqui, porque se cair pela metade do preço, ele vai ter uma imagem, isso vai acontecer. Então, talvez fracionar esse valor de 500 mil aí em aporte, sei lá, em 10, 20 vezes para ele sentindo o mercado e variações do mercado que vão acontecer, eu acho que pode ser um negócio muito interessante. 2 ou 3 empresas elétricas, aí eu acho que vai de acordo com o estudo que a pessoa vai fazer em relação à empresa que ela vai comprar, que ela vai colocar na carteira. Mas eu acho importante que essa pessoa fracione, porque se ela tem 500 mil na poupança, é sinal que ela não entendeu como é que funciona as ações. Então, acho que até pelo comportamento é uma boa estratégia. Aproveitando esse gancho aí, vocês têm um máximo de concentração? Tipo, não passo de 20%? Não.
frisar, põe 100% Cara, a BB no Seguridade Brasil. já chegou a ser quase 60% da minha carteira. Não porque eu É. quis, mas porque a R$18 Tava tá lá. barato. Eu vou fazer o quê? E temos provas documentais de quando estava Temos 18. provas, coloquem aí. Sempre de. Mas assim, isso é porque isso é muito passageiro, assim. Eu sei que no momento em que se esse investimento, quer dizer, se essa ação voltar a subir e eu parar de comprar, eu já rebalanceei porque eu vou estar comprando outras coisas que vão subir de importância na carteira e isso vai se rebalanceando conforme eu vou fazendo novas compras. Então é algo que eu particularmente não me atenho. E eu acho também que existe uma correlação alta entre o percentual da empresa na sua carteira e o quanto você conhece essa empresa. O teu grau de confiança aumentando tende a aumentar. Por exemplo, eu conheço uma empresa, eu confio, eu gosto, eu estou acompanhando mais de perto e sei que ela está barata, eu vou aumentar. Em algum momento ela vai ficar desproporcional. E não tem problema nenhum. Eu acho que você não quer concentrar em uma, mas ter um peso maior. De novo, a gente não tem mandato, né? Então, tua carteira própria, você pode fazer o que você quer. Você não tem essa necessidade do rebalanceamento forçado. Legal. Não, tem um ponto também que eu até anotei aqui, que vocês falaram o seguinte, pô, a gente tem aqui, até para o pessoal entender, né, pô? A gente tem aqui uns são um pouco mais agressivos, outros um pouco mais conservadores, mas é bolsa, né, pessoal? São ações, são negócios, mas o preço de cada uma das ações varia bastante. Então, por mais que a gente fale conservador, a pessoa que olha volatilidade, variação do patrimônio, tem que entender que o negócio vai chacoalhar. E é bom, como o Fábio colocou aqui, não tenho vivência nenhuma, Gui. Como é que você não sabe nadar? Como é que você chega na piscina? Pula no lado do fundo e sai tentando bater no braço? Não, vai entrando rasinho, né? Começa, tô entendendo como é que funciona, que o lado da piscina é mais raso e vai indo pro fundo. Então vai fazendo esses aportes aí aos poucos. Mas na vez anterior que vocês vieram, vocês falaram, pô, a gente não gosta de tecnologia e tudo mais, principalmente no Brasil, quando o assunto é tecnologia, que empresa de tecnologia está falando, né? Mas com esse lance de inteligência artificial bombando agora, vocês veem alguma probabilidade ou alguma empresa investível, né, que não foi eliminada nos critérios de vocês lá? Puta, eu tenho essa resposta na ponta da língua, posso? Por favor. Eu não quero... Eu adoro tecnologia e eu não gosto de empresas de tecnologia. O que isso quer dizer? Que as empresas que eu invisto vão ser clientes de empresas de tecnologia. Uma Klabin vai usar tecnologia até não poder mais para melhorar a produtividade das florestas, para otimizar a eficiência na produção de celulose e papel. Então, ela vai ser cliente. Eu não preciso necessariamente investir numa empresa de tecnologia para usufruir dos benefícios que a tecnologia pode trazer. Então, eu acho que é isso. Agora, pagar 100 vezes lucro para uma tecnologia apostando no futuro, primeiro que não tem dividendo aí, né? A empresa de tecnologia raramente distribui. Muitas vezes existe um grande ponto de interrogação em relação à adoção. Basta você ver coisas que eram buzz de alguns meses atrás que não falam mais. Metaverso. O metaverso você ouve falar atualmente. Ou o NFT verdade. você ouve falar atualmente. Nossa, essa daí... Quem tem pessoal, tem o macaquinho lá, né? Que vale bilhões. tá ficando cada vez mais acessível, hein? Não, os mas é arte, JPEGs. para com isso. É arte. É arte. Lembro de quando a TIM fez uma loja dela no metaverso, sem motivo nenhum, não tinha nenhum motivo pra fazer aquilo. Ela fez, e parecia Rabotel, assim, era 3 megapixels o negócio. Era horrível. Pagou, sei lá, 20 milhões de reais. Eu fiquei, gente, que horror. Você já não entra numa loja da TIM. Eu tinha fila virtual, cara. Que porra era essa? Fila virtual. Experiência real, pô. Que coisa doida. Experiência real. Um atendimento péssimo. Sai da loja assaltado, sabe? Umas paradas muito ruins. Você perdeu o saldo, R$5. Caiu ali nessa conta. É bem isso. Mas vocês também dividem a mesma opinião do Felipe? Não, com certeza, irretocável isso daí. Boa. Total. Show. Agora falando um pouquinho, né, de erro, porque também tem gente que fala assim, beleza, vou seguir a estratégia dos caras, os caras não erram nunca, é só golaço. Só vou fazer gol e tudo mais, só vou ganhar. E, vão ter erros no meio do caminho, né? Eu queria, assim, vocês aprendem com os erros, mas vocês acham que, a partir do momento hoje que vocês estão, com a experiência que vocês têm, né, vocês não vão cometer erros mais pra frente? E aí, queria que vocês falassem também, obviamente, de quais erros que se vocês tiraram bons aprendizados do passado.
Claro, cara, nesse exato momento eu devo estar cometendo vários erros, eu só não descobri ainda. Essa é a verdade. Essa é uma boa. Acho que o importante é você aprender e não repeti-los, né? Uhum. Porra, se Uhum. repetir, né? E Só uma erros segunda novos. vez, né? No mesmo erro, cara, não é um erro, é uma escolha, né? Você Esse escolheu é um aquilo bom lá, ponto, você já assim. vivenciou. Arrependimento vem de você cometer o erro 2 vezes. Né? Um é Exatamente. aprendizado. Exato. Exatamente. E até o aprendizado acho que você pode aprender com os erros alheios. É melhor Total. até. Sem dúvida, melhor Sim, ainda. hoje Mas mais ainda. tem gente que precisa colocar a mão no fogo, né? Pra descobrir que queima. É. Exatamente. Eu, particularmente, sou assim. Infelizmente. Mas já melhorei muito. Acho que isso vem com o amadurecimento também, né? De mercado. Cara, você já viu que isso não dá certo, não deu certo há muito tempo. Pra que você vai se meter nessa, né? Então, acho que se aprender com os erros dos outros é um bom caminho. Mas já errei pra caramba, sem dúvida nenhuma. Mas boa parte das vezes que eu errei foi justamente porque eu deixei, assim, a soberba tomar conta, sabe? Tipo, óbvio, gente, isso aqui é tão... Como assim só eu tô vendo essa grande oportunidade e ninguém tá vendo? Isso é tão óbvio. E fugia completamente da estratégia. Ou até vezes em que eu fui emboscada na minha própria estratégia, como, por exemplo, em Embraer, lá atrás, quando eu tava pra fechar o negócio com a Boeing. Soltou lá no início de 2019 que ia pagar um dividendo monstruosíssimo, assim que todos os trâmites, né, acontecessem na Europa, enfim, os trâmites legais. Tinha algumas barreiras, enfim, para acontecer, mas estava meio que prometido, era público, ia pagar ali, eu fiz umas contas, ia pagar mais ou menos o equivalente a uns 8, 9 reais por dividendo, por ação de dividendo. Cara, como assim? O papel Óbvio. custava o quê na época? Uns 13, 15? Uns 16, 17 reais. 50% de juros. Cara. Eu falei, tá, acho que, né, tá É meu. muito bom. Enchi o carrinho. Assim, óbvio, né, não foi nada que me tirasse do jogo, mas comprei. Cara, é um setor que eu jamais olharia. Mas por quê? Fiquei cega pelos 8 reais de dividendo. Foi o único motivo que me levou a comprar. Então, assim, você não casa com uma pessoa só porque ela é bonita. Cara, você tem que ter outros 1000 motivos pra você casar com essa pessoa. Senão esse casamento não vai durar muito tempo. E foi o que aconteceu. E logo depois, um pouco mais de um ano depois, veio a pandemia. A ação bateu o quê? 4, 5 reais. Segurei até onde deu, mas eu falei, amigo, quer saber? Esse caixa aqui é um caixa que eu vou queimar porque vou vender, porque é um caixa que tá represado aqui em empresas que eu gosto, que estão caindo, estão extremamente descontadas, e eu não vou, assim, a gente não tem que ter medo de errar. Do tipo, vou fazer o preço médio porque o meu ego me impede de reconhecer o erro, entendeu? Eu, tipo, não quero realizar o prejuízo, né? Realizei o prejuízo e comprei várias outras coisas que depois subiram. E paciência, é isso daí. E aí bateu você o não imposto de fica- renda, né? É. Mais importante. E você ficou acompanhando o Embraer depois? Não, nem sei ou- quanto é que tá, cara. Queimei, eliminei da minha cabeça. Esse- Setor de Pera aviação. aí que eu vou te falar. Falo agora. Dá o seguinte, 100 reais, né? Tá 80 reais, pagou 12 Quantas de ações você dividendo. tinha mesmo? Só fazer a conta aqui. Coisa rápida. Quanto você deixou de ganhar? Pô, aparentemente o erro foi ter vendido. Descobrimos agora que você cometeu um Tá erro. vendo? Eu errei e acabei de Tem um descobrir. fundamento, né? Tô brincando, a gente nem sabe quanto tá. Não faz ideia. Tá brincando. Ninguém sabe, tá, gente? Sou só eu, não. E você... Cara, na bolsa a única certeza que você tem é que você vai errar. Então, e nós, eu me incluo nessa quando eu tô falando isso. Eu sei que eu vou errar. O importante, de novo, é aprender com os erros e não voltar a repetir. E, de alguma forma, que esses erros não te destruam, né? Que eles sejam compensados por acertos muito maiores. Então, pô, errar, com certeza, mas às vezes você vai ter ganhos tão representativos em outras ações que eles não vão nem fazer cócega ali no todo. Mas já errei pra caramba também, puta. Comprei OGX no passado. Se erro aí, Porque todo mundo que eu- vem aqui fala cometeu. Cara, mas eu cometi ninguém. eu cometi conscientemente porque eu trabalhava com consultoria estratégica, eu fiz muitos projetos no setor de óleo e gás, era um setor que eu conhecia profundamente. Tive com o Ike, foi uma apresentação dele, e o cara vendedor, assim, nato, tirar o chapéu, inclusive, porque, sabe,
O cara queria captar investimento chinês e montou um restaurante chinês no Rio. Você quer mais do que Caraca, isso? velho. Visão, né? Gênio, A gente teve visionário. um podcast com o Adriano Pires, ele falou que ele levava Coca-Cola, assim, e jorrava pro alto, porque ficava parecendo petróleo. Aí quando a gente furar, vai fazer... Mas assim, eu acho que o erro ele faz parte do processo. Então, é importante, mesmo que você fale hoje, eu consigo ver o erro que alguém cometeu e vou evitar cometer. Cara, você não vai ser da mesma forma. Então, você vai acabar errando. Mas é isso. De novo, não deixei de investir no setor. Hoje eu tenho Petrobras na carteira, por exemplo. Não deixei de investir no setor por causa disso. Mas tirei algumas grandes lições. Empresa sem histórico, empresa que tem projetos, mas não tem patrimônio tão óbvio. Controladores megalomaníacos. Eu detesto isso. Isso é uma coisa que eu odeio, que é o cara muito vendedor. Eu gosto daquele controlador e daquele CEO low profile. Assim, ninguém sabe quem Cara, é. saiu o cara no jornal assim no Valor, aquela foto assim, Aquela sabe, da foto capa? olhando pro horizonte. Aham. Vende Vende, o futuro. Tem aquela também, assim, sabe? Putz, eu já... Steve Colocou Jobs. o carro na sala. Isso pra mim é perda de... Ó, isso pra mim é Carro perda de na fundamento. Eu tá? acho que é, eu concordo. Perda de fundamento. CEO, não Viu que coloca o aconteceu isso? Nossa senhora. carro- O Melhor cara, tiro é do seu tipo o carro. negócio que tá tendo lá nos Estados Unidos agora, o negócio do Elon Musk brigando com o... Zuckerberg. Papagaiada, né? Fazer uma briga. Cara, é tudo pros acionistas esquecerem quanto tá rendendo, né? Exatamente. Exatamente. Né? Igual a no inteligência final, artificial, que a galera começou a usar 17 vezes por apresentação pra ignorar todo o resto, assim, tipo, do nada. Não, tá muito ruim aqui, mas, cara, agora a gente tá implementando inteligência artificial. Porra, agora. Caralho, agora vai. É o novo. Em termos de ficar falando em no termos meio de da ficar apresentação. falando. Nova né? porrada, É, inteligência o novo artificial. pré-sal. Adoro essa expressão, nossa. Magia Novo equatorial. pré-sal. E você, Fabião? Cara, eu aprendi que comigo mesmo que o negócio é ser o mais cagão possível na bolsa. Eu, provavelmente eu sou o investidor mais cagão e me considero mais iniciante, embora eu tenha, sei lá, uns anos aí de mercado. Mas, cara, eu quando acontece a soberba, e às vezes acontece, porque eu seguindo a estratégia do Barsi lá, passam alguns anos, aí eu falo, pô, já tô recebendo um dividendo legal. Agora acho que é hora de dar umas arriscadas aí maiores. Aí eu fui parar numa Uzi Minas a R$90 e veio valer 90 centavos. Caraca. Em 2016 isso aconteceu. Acho que ela desdobrou, teve um desdobramento de 2 para 1, uma coisa assim. E aí, mais pra frente, fui errar de novo na Múltiplos. Não sei se vocês lembram de ponto. Era pontos, né? Ah, lembra, né? Os caras faziam dinheiro do ar, assim, basicamente. É um mercado muito bom. Que eu quero, basicamente. Era isso, né? No final do dia. Só que aí... enfim, foi uma Mas você situação ruim. considera um erro, múltiplos? Assim, considero porque... É uma puta Assim, sacanagem. não essa é a foi- verdade, Não, né? a sacanagem é uma coisa, né? Mas é um erro. Não, Você foi sacaneado. Sacanagens É. acontecem. Sacanagem acontece. E, cara, Foi um erro boa bem- parte dessas que a gente falou é empresa de novo mercado. Então, sacanagens acontecem, até no novo inclusive, no mercado. novo mercado. Talvez Só a que chance você seja sabe- menor, mas se você Agora, sabe uma baseado coisa nas informações que você tinha no momento, você foi atrás, eu Foi. lembro que você veio em Eu reunião, fui na inclusive empresa, aqui em Alphaville, aqui foi, perto. foi. Você traçou o seu cenário ali, Sim. né? Tinha Mas coisas... aí eu acho que isso pode valer até para o OGX, se for para pensar, porque furou não tinha nada. Mas talvez tenha um universo a paralelo que promessa fulou foi- e tinha alguma coisa lá. Cara, mas você tá comprando um sonho. Eu acho que é É um diferente, sonho, era sabe? uma aposta. É uma aposta. Eu acho que era mais uma opção. E tudo sacou? que é Foi direito. futuro muito brilhante e presente duvidoso, eu acho que é pra você ficar com o pé atrás. Mas você sabe uma coisa que aconteceu? Né? Nesse meu aprendizado foi assim, tipo, o que eu não errei foi de comprar sempre aquelas empresas feijão com arroz, Rock Balboa, que apanha, levanta, apanha, levanta, apanha, levanta, continua distribuindo dividendo. Ah, mas é pouquinho, é 6%, 6%, mas o yield on cost desde 2004 já não é 6%, é muito mais que isso. Com essas eu não errei. Então, assim, pra minha carteira, pro Fábio que quer tranquilidade, quer olhar lá o home broker pra comprar e acabou, é o arroz com feijão bem feito e por décadas e décadas, quanto Deus permitir. Então, eu continuo me considerando mais cagão da Bolsa de Valores, porque pra mim é o que dá certo. Legal. Né? Então, cara, best, pro iniciante. Não, pra mim, do iniciante já tá avançado. Não importa, você vai comprar boas ações, paga bons preços, bons dividendos, ad eterno. Faça isso pro resto da vida, não tem problema. Acho que o Acho que investidor essa é a pessoa física ele é muito subestimado, muito subjugado pelos profissionais de mercado. Acho que as pessoas são mais inteligentes do que o mercado pensa. E elas vão aprendendo, né? Cada vez mais. Então, passou do Ensinando. ciclo aí de IPO que entubaram a pessoa física, cheio de ação caindo
90, e o controlador... Que daqui a pouco vai ter de novo, se prepara. Se prepara que Tá vai chegando. chegar. certeza. Vai chegar a hora. Mas então, ó, você Isso já é- tá um pouquinho mais calejado, foi lá, comprou empresa de ponto, né? Sinto boa e tal. Então, Esse é um bom ponto, assim, a pessoa física ela não é burra, ela é inexperiente, porque se for ver, Exatamente. muita, grande parte, a grande maioria mesmo, veio há muito pouco tempo, acho que deve ter sido 2016 pra cá no sim, máximo. nem sei 5 lá. anos. Mas esse é o problema. A pessoa física, ela quer entrar pelo motivo errado. Sim, Ela quer entrar ou porque o juro caiu e ela está deixando de ganhar na aplicação de renda fixa, ou porque é o tal do FOMO lá, o Fear of Missing Out. Ele vê que as pessoas entraram meu e vizinho ele fala, tá pô, eu ficando vou ficar rico. fora Sempre dessa? assim. Não. foi E aí ele feliz, entra né? quando? No momento de alta, no Viu? momento de otimismo Ele vê máximo. o print do amigo lá Cunhado. no Instagram. Ah, Nossa, Olha o o cara tá dividendo ganhando de É Petrobras Pô, aqui, eu ó. lembro isso, cara. Pô, eu tava da Banco Inter, já tinha um cara Uma que eu galera. seguia lá, pô. Não era amigo, mas era conhecido. Eu tinha feito faculdade. O cara, todo dia, ele postava a porra da ação dele do Banco Inter e a valorização. Nossa. Todo dia, cara. Vê se ele posta mais. Posta Meu mais, pai, meu pai comprou Bitcoin, não tinha a mínima ideia do que o Bitcoin fazia, mas ele comprou. E aí todo dia ele mandava um negócio, porque eu falei pra ele, cara, eu não acho que é teu perfil exatamente assim, de comprar Bitcoin. Mas todo dia ele mandava o print lá do Bitcoin subindo. E ele com o bafone. Caiu? Nunca mais ouvi falar desse print. Não sei nem se ele tem dinheiro lá ainda. Boa, excelente. Agora tem uma pergunta também, ó, a gente pra fechar aqui o assunto, que é uma meta de patrimônio. Vocês têm meta de patrimônio? Poxa, eu quero chegar num patrimônio de tal, ou né, uma renda passiva de tanto. Vocês têm essas metas assim, que muitas pessoas colocam, mira lá e aí vai, como é que funciona isso daí? Não. Pra vocês, né? De novo. patrimônio, não. A gente tem metas muito bem definidas em renda. Consequentemente, você faz a conta reversa, você chega em quantas ações você precisa acumular para chegar em determinada renda. Né? O bom da bolsa é que você pode ser surpreendido e chegar nessa meta muito antes do que você imagina. Aí o que acontece? Você Dobra a meta. dobra. a meta. Dá uma dilmada. Dá uma dilmada, não é mesmo? Luiz embaixo, Dilmou. Já dá um corte corte aí, galera. Mas vocês têm... É meta de longo prazo, então. Sim. O que você pode fazer é para não dar aquela desanimada, né? Puta, minha meta para 2055 né? Nossa, né? Parece que é um negócio super intangível. Você vai fragmentando essas metas em pequenos objetivos de curto e médio prazo. Então, vou te dar um exemplo. A meta que eu estou perseguindo agora é atingir 1 milhão de dividendos, não é por dia igual o Barça, 1 milhão de dividendos por ano, mas já está muito bom, não é mesmo? 1 milhão de dividendos por ano. Então, Legal. ano passado eu recebi 800 mil em 2022. Boa. Dá pra Esperamos comprar um que... negocinho, pô. pô, paga uma pizza, pô. Caramba. Paga o almoço. Então, você vai colocando essas metas e pode ser que eu seja surpreendida já, ou pode ser que demore um pouquinho mais, mas que você vai colocando, obviamente, isso como meta e vai perseguindo. Né? Legal, show de bola. E vocês têm A minha meta é comprar uma Lamborghini. Tô Uma brincando. por Zero meu perfil. Não, eu acho que as metas que eu teria seriam em número de ações também. Eu acho que é isso que eu gostaria de perseguir. A renda, o que eu tenho hoje, já conseguiria viver tranquilamente. E eu detesto falar isso, cara. E parar de trabalhar, né? Que a turma é o sonho. cara. O sonho do fazer mais jovem é nada. parar de trabalhar. Nem começou, ficar... pô. Nem começou. Puta, e eu vejo tanta pessoa qualificada, com tanto privilégio na vida. O cara, porra, nasceu com a oportunidade de estudar, tal, tem uma formação boa e o cara simplesmente quer pendurar a chuteira antes dos 30. Eu exatamente. acho... Isso pro país é péssimo, né? Você ter uma elite preguiçosa. É a cultura do rentismo, né?